Bom dia, bom dia. Desejo a você um bom e excelente dia, em nome do Senhor Jesus. Todas as manhãs, eu, Pastor José Reis, estarei com você em uma reflexão da Palavra de Deus, devocional, que irá enriquecer a sua vida espiritual. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vamos à reflexão desta manhã? Bom dia, bom dia, bom dia em nome do Senhor Jesus. Quero declarar a você um ótimo, excelente dia, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 13 de janeiro. Que bom estar na presença de Deus já cedo. Devocional com o pastor Zé Reis, uma reflexão, meditação, todas as manhãs buscando a Deus. Agradeço a você que tem nos seguido, que Deus possa te abençoar grandemente, que possa te dar riquezas, bens, que Deus possa recompensar a sua vida. Todos que se achegam a Deus, que recebem de Deus, né? A Bíblia diz que Deus, ele espera isso, que nós venhamos crer que Ele exista e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, nós somos recompensados. Por isso que é importante, todas as manhãs, você se levantar e se preparar para o seu dia. O primeiro passo que nós temos normalmente, é a nossa higiene, né? Nossa preparação. Depois, vá lá, tenha um contato com Deus. Faça com que sua vida seja costumeira em buscar a Deus já de manhã. E depois nós vamos para o nosso dia, que cada dia é o seu desafio. Devocional com o pastor Zé Reis tem o propósito de ler Bíblia, de meditar na palavra do Senhor. E eu quero ler nas Sagradas Escrituras nessa manhã alguns versículos que nos arremetem a conhecimento, a juízo, a recompensa de Deus. E isso é muito importante, porque você não pode ler Bíblia só pelas bênçãos que Deus vai lhe dar, mas precisa ler Bíblia, você precisa buscar a Deus por aquilo que ele fala do que é a lei do Senhor nessa vida. O que pode acontecer conosco, o que devemos fugir, o que devemos abraçar em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 8, eu tenho 3 versículos especiais nessa manhã, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Vai ser rápido, mas bem objetivo no nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos lembrar de algo que Deus deixou como lei, né? E lei não são as leis, mas como uma lei que rege a humanidade. Todos estão contidos nisso, ninguém foge disso. Mas vamos ler o versículo 11, 12 e 13, diz assim: Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal, ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias lhe prolonguem. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, temem, aos que temerem diante dele. Versículo 13. Mas o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não temem diante de Deus. Os 3 versículos, eles são muito profundos. Primeiro, é necessário nós prestarmos atenção, visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra. Você já percebeu que tem pessoas que praticam má obras e parece que Deus não faz nada? Você já notou que tem pessoas que passam anos praticando coisas erradas, má obra? Aqui está falando da conduta. Está falando o que faz para o próximo, viu? É para o próximo. É importante você entender, porque está falando sobre nós e o próximo. Você já percebeu que isso acontece? Deus é longânimo. Deus, ele é longânimo. Ele estende a sua ação por amor, por benignidade. Ele faz o bem. Então, a natureza de Deus é fazer o bem. Todavia, muitas das vezes, Deus prolonga. As pessoas começam a agir errado, começam a praticar más obras. E Deus vai tendo a sua longanimidade exercida. Também Deus é misericórdia, né? São as causas pelas quais não somos consumidos. Porque essa misericórdia vai triunfar no final se nós tivermos uma atitude. E os 3 versículos falam do temor a Deus. Do temor a Deus. Então, a Bíblia diz, por isso o coração dos filhos do homem será inteiramente disposto a praticar o mal. É por isso que a pessoa continua fazendo mal. Porque Deus, ele prolonga, ele dá o tempo para a pessoa mudar, tempo para a pessoa se arrepender, tempo para a pessoa tomar decisão. Aí prolonga. E o que acontece? As pessoas veem que está fazendo e não tem um juízo de Deus. E se o juízo de Deus chegar, queridos, todo mundo vai se lançar aos pés do Senhor. O que acontece? Então, o coração fica disposto.
deu certo, vou continuar. Menti, enganei, dissimulei, pratiquei uma má obra contra o meu próximo, está tudo bem, minha vida segue, a vida dele segue do jeito dele. Nós devemos tomar cuidado. Ainda que o pecador faça mal por 100 vezes. Olha, que interessante, pecador. Deixa eu falar. Aqui nós vamos ver três pessoas, o pecador, o justo e o ímpio. E essas três pessoas eu preciso separar o que são. O que são o justo? É aquele que anda na justiça de Deus, que tem um compromisso com Deus. Você tem a fé em Deus. Você está lutando para fazer a coisa certa, mas está errando, tá? Porque isso vai acontecer em algum momento ou outro. Mas, com certeza, seu caminho é de melhor honra, de melhor respeito, de melhor visão da parte de Deus para com você, ou se alegra em você. O que é o pecador, pastor? É aquele que conhece a palavra, que conhece a Bíblia, mas pratica as obras erradas e continua. Pode ver que ele diz 100 vezes peca. 100 vezes. Poxa, a misericórdia de Deus é uma coisa fantástica. A longanimidade de Deus é uma coisa, chega a ser absurda. Porque para nós, praticarmos um erro contra nós, justamente no primeiro a gente já, se não partir para cima, já fica meio com a orelha em pé. No segundo, meu Deus, no terceiro, acabou a história, não é verdade? E por que que Deus, ele usa tanto essa longanimidade ou a misericórdia dele? Porque ele nos ama. Porque ele não faz acepção de pessoas. Então, o pecador é aquele que conhece a Bíblia e não pratica. E o ímpio é aquele que não crê na Bíblia, não está nem aí com a Bíblia. Então, nós vamos ter três segmentos aqui, de três tipos de pessoa, o justo, o pecador e o ímpio. Para eles, a recompensa. Para o pecador, ou aquele que conhece a Bíblia, Deus prolonga os dias. Deus prolonga os dias. A pessoa continua vivendo, continua, Deus misericórdia. E Deus levanta, até sem ver. Olha que interessante, Deus está ali, ó. Não, eu perdoo, continua, e muitas das vezes a pessoa nem perdão pede. Mas o ímpio, a Bíblia fala que não prolonga seus dias. Não é qualquer tipo de ação, tá? Não entenda isso. De repente você vai lembrar de pessoas aí do seu lado que pecaram, e você fala assim, não, mas eu já vi pessoas fazendo tanta coisa errada, nem temem a Deus, e tá aí vivendo. São coisas, o que a Bíblia fala de coisas realmente bem mais danosas, bem mais profunda, sabe? Aquele ato mesmo absurdo. Então a Bíblia fala muito sobre isso. Não deixa de falar das pequenas, mas eu vejo que a Bíblia está relatando atitudes absurdas. A Bíblia diz que o ímpio terá seus dias diminuídos quando praticam tais obras, e você vê que toda pessoa que é ruim, ruim, não dura muito. Ruim de verdade, estou falando ruim de verdade. Porque tem gente que é ruim num lugar, mas é bom no outro. Você já viu isso? Tem pessoas que é muito ruim no lar, mas na rua é uma pessoa excepcional. Aí nós iremos entrar por algo bem maligno que domina a pessoa dentro da casa, né? Então, o que eu preciso entender é que haverá um juízo de Deus. Haverá um juízo. Isso é preocupante. As pessoas praticam suas obras, elas ficam andando em caminhos tortos e acham que está tudo bem. Haverá um juízo de Deus. O que é o juízo de Deus, pastor? Primeira coisa que nós vamos saber. Jesus disse, eu não julgo. O próprio Jesus disse, eu não vim para julgar. Tem quem julgue. A palavra já julga. Então a Bíblia já está sendo determinada desde quando Deus enviou a Moisés e até então, a Abraão até então, né? Porque ele foi dando diretrizes de como caminhar com ele. Então já tem um juízo pela palavra. Dessa você não foge. Ninguém vai fugir. Nem pequeno, nem grande, nem santo, nem pecador. Nem todos serão submetidos a um juízo de Deus. Então, essa palavra, ela salva, mas também ela condena se você não abrir seus olhos. Por isso que precisamos conhecer a palavra de Deus. E qual outro juízo? O outro juízo é quando o inimigo entra na nossa vida por permissão de Deus por causa dos nossos atos. Nós já escancaramos as portas e o inimigo está falando, vou entrar, e Deus está segurando. Daqui a pouco, Deus fala, chegou a hora, não tenho mais o que fazer, poupe a vida. Isso acontece muito, queridos. Muitas pessoas não conseguem discernir isso. Através desses versículos eu posso, então, dizer, queridos, que aquele que teme a Deus é o que vai fazer a diferença. Você vê que mesmo no versículo 12, por causa do pecador, mas se temer a Deus, esse temor faz toda a diferença nessa vida. É crer em Deus, confiar em Deus, ter respeito a Deus, ter medo de Deus até mesmo. Mas não o medo de um tirano, mas sim o medo de um Deus que tem todo o poder e pode fazer alguma coisa. É muito, muito longo para se falar sobre isso, mas essa manhã me diz um pouco nesses versículos, saiba você, tudo que você faz, tudo que eu faço, principalmente ao próximo, terá recompensa. Quer sejam coisas boas ou ruins. E vai chegar a hora. Você pode correr hoje, você pode correr daqui 1 ano, 2 anos, continua correndo. Tá tudo bem na sua vida, mas infelizmente isso não é uma profecia minha, isso não é um desejo meu. Eu gostaria de ter pagado muita coisa que eu fiz, apagado muita coisa que eu fiz errado no meu passado que ainda colho hoje. Mas infelizmente, tudo que eu plano, ele vai colher.
infelizmente. Vamos orar para que esse dia seja uma bênção. Oremos para que Deus nos dê um espírito ativo. Querido Deus e Pai, Senhor nosso, Pai que criaste os céus e a terra, há uma reflexão no nosso coração dos nossos atos nessa manhã, dos nossos comportamentos. Senhor, os meus atos, eles vão formar o meu futuro. Os meus atos, meus comportamentos e principalmente minhas ações com o próximo vão forjar o que eu estou para receber no futuro. E eu sei disso. Por isso, Pai, eu fujo da contenda, eu fujo da briga, eu fujo da palavra maliciosa contra o próximo. É certo que muitas das vezes, Pai, nós vacilamos em comentários, mas é uma realidade, porque eu sei que eu vou acabar colhendo. Querido Deus, todos nós que estamos aqui nessa manhã, tanto um como o outro, que receba do Senhor a graça para ter um discernimento do que está acontecendo, que possam fugir do pecado, do erro, das coisas que provocam sobre nós uma sentença. Que tenhamos a tua bênção, a tua presença, a tua graça. Abençoe o dia de cada um, Pai. Esteja sobre cada um com a bênção que provém da tua palavra. Guarda-os do maligno, guarda-os também das palavras, das mentiras que sucedem da boca daqueles que não temem ao Senhor ou que são pecadores. Que possam viver na tua palavra e dela se alimentar de dia e de noite. Abençoa agora, com paz, com saúde, com prosperidade, com vitórias, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu tenho aprendido, queridos, que a nossa vida é uma só. E o que eu faço da minha vida, eu sou responsável. E eu preciso entender que eu preciso fazer o melhor. Faça o melhor no nome de Jesus. E você vai se alegrar com a sua vida. No final da sua caminhada nessa terra, em nome de Jesus. Um grande abraço. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta em nome de Jesus.